Tá aqui. Olha lá, filha. Olha lá. E aí, povo, beleza? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim falar de um assunto bem sério. Já fazia um tempinho que eu queria conversar com vocês. Como eu fiquei um tempinho sem gravar, eu não queria já chegar logo de cara com esse tipo de assunto aqui no canal, por isso que eu esperei um pouquinho. Mas é um assunto muito importante e eu vou explicar tudo desde o comecinho, tudo que aconteceu, como que tudo começou. Então pode ser que esse vídeo não fique muito curto, quer dizer, não vai ficar curto, mas eu peço pra vocês que assistam o vídeo inteiro, porque informação nunca é demais e isso pode estar ajudando você ou ajudando alguém próximo de você, tá bom? Bom, eu tive a minha primeira menstruação com 12 anos de idade e não foi surpresa pra mim, meus pais sempre me explicaram tudo certinho, sempre me ensinaram como usar absorvente, então não foi susto. Quando veio minha primeira menstruação, eu tava plena, tava sabendo de tudo que tava acontecendo. Eu senti uma cólicazinha assim, mas eu já sabia que poderia acontecer, que talvez seria normal eu ter esse tipo de cólica. Só que aí foi passando o tempo e as cólicas que eu sentia começaram a aumentar. A princípio era uma coisa bem tranquila, eu tomava um remedinho, já melhorava, eu conseguia seguir com a minha vida normalmente. Só que eu lembro que mais ou menos com meus 13 anos eu comecei a sentir cólicas assim, de chorar, de desmaiar, de passar mal, de dar vontade de vomitar, sabe? E eu me lembro que nessa época eu tinha que ligar pro meu pai toda vez meu pai me buscar na escola, porque assim, eu não tinha condição de ficar na escola, eu tava passando mal mesmo. E aí, aos meus 13 anos, os meus pais decidiram marcar ginecologista pra mim, pra fazer exame, ver se tava tudo bem, se era normal mesmo aquelas dores que eu sentia. Aí eu fui pra minha primeira consulta, e na minha primeira consulta, gente, a médica, ela pediu pra mim só um ultrassom, ela nunca pediu exame de sangue pra mim, nunca pediu nada além do ultrassom. Quando eu fiz o ultrassom, ela viu que eu tinha alguns microcistinhos, assim, eram cistinhos bem pequenininhos nos meus ovários. Eu não me lembro se era nos dois ou se era em um só. E quando ela viu que tinha esses cistinhos no meu ovário, a primeira coisa que ela fez foi me dar um anticoncepcional. Assim, ela não me pediu exame de sangue, ela não me perguntou nada sobre minha família, não perguntou nada sobre mim, nada. Ela falou, ó, você tem que tomar um anticoncepcional por 2 anos, porque ele vai ajudar a sumir com o cisto e pode diminuir ou até desaparecer com o cisto. Então ela me indicou um anticoncepcional, que ele tinha dosagem bem baixa e que, segundo ela, ele não ia me fazer engordar, porque eu tinha muito medo de engordar. E falou que minha pele ia ficar maravilhosa, que meu cabelo ia ficar maravilhoso, que ele era diurético, então ele ajudava a eliminar líquido, que eu ia ficar desinchada, que ia diminuir a minha TPM e que ia diminuir as minhas cólicas. Então, assim, a médica fez uma baita da propaganda do remédio, entendeu? E eu, gente, eu vou questionar uma pessoa que estudou anos sobre isso, que é formada, entrou num concurso público, porque eu fui num hospital militar. Meu, você acha que eu vou questionar uma pessoa que vive disso? Eu com 13 anos? Minha mãe também não tinha esse tipo de informação pra perguntar ou pra questionar ela. Então a gente acreditou nisso, comecei a tomar um anticoncepcional e tomei por 2 anos. E durante esse tempo eu ia fazendo ultrassom a cada, eu não me lembro se era uma vez por ano, acho que era uma vez por ano. E aí a gente ia vendo que realmente estava diminuindo bem o cisto do meu ovário. Eu tava muito bem, eu não tinha efeito colateral, o único efeito que eu tinha era um pouco de enjoo, mas eu tomava remédio à noite, porque aí diminuía os efeitos e tava tudo bem. Quando fez 2 anos que eu tava tomando esse remédio, eu fiz um ultrassom e vi que tinha sumido todos os cistos. Então eu pensei que já era hora de eu parar de tomar. Parei de tomar e aí voltou as dores. Quando eu fiz o ultrassom, tinha voltado o cisto e aí eu voltei a tomar um anticoncepcional. E isso aconteceu várias vezes durante todos os anos que eu tomei esse remédio. Eu tomei o mesmo anticoncepcional por 10 anos e durante esses 10 anos eu parei de tomar e voltei a tomar várias vezes, porque o cisto sumia e o cisto voltava. Só que nesse meio tempo, gente, minha prima de primeiro grau faleceu porque ela teve embolia pulmonar e na época, assim, a gente não ficou sabendo muito o que tinha acontecido. Alguns médicos falavam que foi porque ficou muito tempo sentada, outros médicos falavam uma coisa. E assim, a gente não questionava muito, assim, eu não perguntava muito pra mãe dela, pras pessoas bem mais próximas dela, porque foi uma coisa que debilitou muito a minha família. Então ninguém queria ficar tocando nesse assunto, ficar cavucando. O que foi que provocou? O
que foi que aconteceu. Mas com uma breve pesquisa no Google, você coloca lá embolia pulmonar e se vai aparecer lá que uma das causas pode ser o uso do anticoncepcional. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu não sabia que o uso de anticoncepcional podia provocar isso, podia levar alguém à morte, sabe? Isso nunca foi falado, a médica nunca falou pra mim, nunca falou pra minha mãe. Eu também nunca tinha visto casos, eu nunca tinha visto nem na televisão, nunca tinha visto isso. E foi assim, a gente superou, a vida foi passando e tudo mais. E quando foi no ano passado, no ano novo de 2017 para 2018, eu tive a oportunidade de conversar com a minha tia e de perguntar o que foi que aconteceu, o que exatamente provocou, o que aconteceu com ela. E aí minha tia disse pra mim que ela tinha ido na ginecologista e que a ginecologista tinha passado um anticoncepcional pra ela e fazia 6 meses que ela tava tomando, e que 15 dias antes dela falecer apareceram algumas manchas na pele dela, na perna e tudo mais, e o médico tratou como alergia, passou pomada pra ela e na verdade ela tava tendo trombose, e o trombo que tava na perna dela subiu pro pulmão e entupiu a veia do pulmão e ela teve embolia pulmonar, e isso tinha sido a causa da morte dela. Eu falei, caraca, meu, mas como que um anticoncepcional pode provocar isso, sabe? Eu pensava que era uma coisa levinha, como a médica tinha dito pra mim, que ia deixar minha pele maravilhosa, mas ninguém falou pra mim que eu tinha esse risco. Nesse período eu já tava casada já, quando eu conversei com a minha tia, e eu vivia falando pro meu marido, eu falava, amor, eu não sei, eu quero parar de tomar, tem alguma coisa que me incomoda, eu não fico em paz, e várias vezes a gente tentou parar, só que eu já estava casada, então o anticoncepcional já não era mais só por motivo de saúde, era pra prevenção de gravidez mesmo. A gente queria planejar a gravidez tudo certinho. Só, gente, que algo dentro de mim falava pra mim que eu tinha que correr atrás pra saber se eu também não fazia parte desse grupo que minha prima fazia, sabe? Que não podia tomar anticoncepcional. Algo dentro de mim não me deixava em paz. Eu tomava anticoncepcional com a consciência pesada. E hoje eu entendo que esse algo dentro de mim era Deus falando pra mim, filha, corre atrás, faz um exame de sangue, vai saber o que tá acontecendo com você. E eu não tinha sossego. Se eu sentia uma dor de cabeça, eu achava que eu tava tendo um AVC. Se minha perna doía, eu achava que eu tava tendo trombose. E várias vezes eu falava isso pro meu marido. Várias vezes eu achava que eu ia morrer, eu ia dormir com sensação de que eu ia morrer. Então a minha cabeça, assim, ficava maquinando coisas e eu não me sentia em paz. Então eu tentava parar de tomar, voltava as dores, eu ficava com medo de engravidar e aí eu acabava tomando. Porque, assim, era o que eu tinha, era o mais fácil pra fazer, era tomar esse remédio. E aconteceu uma situação comigo que muitas pessoas não vão entender, mas peço pra que vocês respeitem quem tem uma fé diferente da minha. Quem não sabe, eu sou cristã. Mas eu quero contar, porque faz sentido pra mim contar, tá bom? Teve um dia que o meu marido, ele foi na vigília da igreja e nesse dia eu não quis ir, eu quis ficar em casa. E eu fiquei sozinha em casa, ele levou a chave de casa, então eu fiquei trancada porque eu esqueci a minha chave dentro do carro, ele foi com o carro e eu fiquei em casa. E nesse dia eu tava sentada na cama junto com os meus cachorros e minha perna começou a doer, mas a princípio era uma dor assim tranquila. E aí minha perna começou a doer muito e começou a formigar e eu comecei a sentir que não tava passando circulação pela minha perna e que minha perna tava fria. Eu achei que eu tava sentada de mau jeito, eu levantei, comecei a andar pela casa e não melhorava, minha perna não melhorava. Aí começou a me bater um desespero, eu fui tomar banho, coloquei água quente na minha perna e não melhorava, e aquilo só piorando e a dor começou a aumentar e era uma dor assim que eu nunca tinha sentido, só que eu tava sozinha em casa e algo começou a me deixar desesperada e eu achava que eu ia morrer e eu sentia que eu ia morrer, eu sentia mesmo que eu ia morrer e eu sentia uma presença muito ruim, eu sentia algo muito maligno, assim, me cercando, uma coisa muito, muito horrorosa mesmo. E eu não tinha reação, porque eu não sabia se eu corria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu chamava o vizinho, eu não sabia se eu ligava pro meu marido. Eu só sei que eu comecei a dar uns apagão na minha visão, eu achei que eu ia desmaiar, e aquele desespero, uma sensação horrível dentro da minha casa. E aí eu consegui falar com o Juninho e ele veio pra casa desesperado, e eu não consegui explicar pra ele o que tava acontecendo. E aí ele perguntou pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô morrendo, eu vou morrer, eu tô com medo de morrer. E ele sacou na hora, acho que ele já veio da vigília meio que tinindo, sabe? Aí ele já sacou na hora, começou a orar por mim, começou a repreender qualquer coisa que tivesse acontecendo comigo, ou qualquer
mal que tivesse em volta ali, sei lá, me oprimindo. E aquilo começou a melhorar. Aí, gente, nesse dia a gente ficou até 3 horas da manhã orando e tocando uns louvor, sabe? Porque além de ter sido algo físico, algo que eu senti na minha pele, foi algo espiritual muito forte. Eu senti coisas muito ruins dentro do meu quarto, presenças muito ruins, e aquilo me deixou muito abalada e eu tava ainda tentando entender o que tava acontecendo. Então a gente foi dormir bem tarde nesse dia, e no outro dia, quando eu acordei, eu sentia dentro de mim, eu sentia dentro do meu coração que Deus tinha me dado um livramento. Mas eu falava, nossa Deus, mas é livramento do quê? E toda hora eu sabia que eu tinha tido um livramento e eu não sabia que livramento, sabe? Eu não sabia se era um livramento espiritual ou se eu realmente ia morrer, se realmente eu tava correndo risco de morrer, de sofrer alguma coisa, algum acidente. E aí, depois que isso aconteceu, eu fiquei com isso na minha cabeça, de que eu tinha que procurar uma médica, que eu precisava ter certeza, ou ouvir de um médico que eu podia tomar aquele remédio, que eu não queria mais tomar aquele remédio, assim, sem ter certeza que eu tava correndo um risco ou não. Aí, eu e meu marido, a gente decidiu que eu ia parar de tomar o remédio até eu ter certeza que eu podia tomar, sabe? Eu tinha que fazer um exame e ter certeza pra gente ficar em paz, pra gente saber se aquilo que tinha acontecido comigo tinha alguma coisa a ver com o remédio ou não. Procurei uma outra médica e achei, gente, a médica, assim, da minha vida. E aí eu marquei consulta com essa médica, e logo na primeira consulta eu contei pra ela sobre a minha prima. Ela perguntou pra mim se na minha família já tinha tido casos de aborto espontâneo, e a minha mãe, ela teve muito aborto espontâneo antes de eu nascer, e ela, logo na primeira consulta, já falou, vamos fazer exame de sangue. Você parou de tomar o remédio? Falei, parei. Então não volta a tomar o remédio até eu ter esses exames na minha mão. E ela pediu uma enxurrada de exame. E eu vou deixar aqui também, eu vou colocar aqui na tela os nomes para vocês tirarem um print, salvar no celular de vocês, todos os exames que ela me pediu. Gente, esses exames não é exame comum de se fazer, não é todo médico que vai pedir. Você tem que falar, eu quero exame para ver se eu tenho trombofilia. Não é um exame que o SUS cobre em qualquer lugar do Brasil. Tem lugares que eu sei que cobre, mas na minha cidade, por exemplo, não cobre. São exames que são um pouquinho caro. Eu gastei em torno de R$300 fazendo esses exames, mas eu consegui que o SUS cobrisse alguns deles. Enfim, é muito exame mesmo. E para fazer esse exame de sangue eu tinha que estar no 3º dia de menstruação, então eu tive que esperar minha menstruação descer para poder fazer o exame de sangue. Então era uma coisa assim, bem um rolezão. E tá, quando meu exame chegou, eu marquei o retorno com a minha médica, e a hora que a médica olhou, ela fez uma cara de tipo, Aí ela falou assim pra mim, você acredita em Deus? Eu falei assim, acredito. Ela falou, então agradece o seu Deus, porque você não morreu, você não teve nenhum acidente, sendo que você tem uma doença que causa trombose, principalmente para quem usa anticoncepcional. E aí eu fiquei, caramba, como assim? Eu tomei por 10 anos e não aconteceu nada comigo. E ela falou pra mim, olha, Deus te guardou e você sabe disso. E na hora que ela falou isso, eu lembrei do dia que eu tava aqui em casa, que aconteceu tudo aquilo. E aí eu entendi o porquê que aquela história do livramento não saía da minha cabeça, porque eu realmente tinha tido um livramento aquele dia. Aí ela me explicou como funcionava, ela disse pra mim que eu não ia poder mais tomar anticoncepcional nenhum. Então quem tem esse problema, quem tem trombofilia, não pode tomar anticoncepcional, não pode usar adesivo, não pode tomar injeção, não pode usar o anel, não pode usar tudo que tem hormônio. Tudo que tem hormônio você pode passar longe, entendeu? Agora você deve estar pensando, será que eu sou uma pessoa que tenho isso? Será que eu tenho esse problema? Eu também tomo anticoncepcional, ou eu quero tomar? Será que eu tenho esse problema? Como que eu vou saber que eu tenho esse problema? Aí que tá, gente. Você só descobre se você tem trombofilia, gente, se você exigir um exame de sangue pro médico, assim, do nada, sem causa nenhuma, sem motivo nenhum, ou depois que já deu um pepino muito grande com você, você passou mal, teve uma trombose ou tá quase morrendo no hospital. Aí eles vão descobrir que você tem. Essa doença, ela não manifesta sintomas em você, ela não vai falar, nossa, estou com dor de cabeça, olha, trombofilia. Ela não tem sintoma. Então, independente de qualquer coisa, antes de começar a tomar um anticoncepcional, independente de qualquer coisa, gente, exija o exame de sangue.
exija, não tome esse negócio sem você saber se você faz parte do grupo de risco ou não, porque esse negócio mata. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu entrei em grupos no Facebook de meninas que perderam perna, que tiveram AVC, que tiveram várias coisas por causa disso. Então não é brincadeira, não é uma coisa que você vai na farmácia, compra e toma. O que é trombofilia? Trombofilia é quando a pessoa ela tem uma predisposição a ter coágulos no sangue. Então, o seu sangue ele coagula mais facilmente do que uma pessoa que não tem trombofilia. E aí, quando esse sangue coagula, ele pode entupir uma veia, pode entupir uma artéria, pode entupir a veia da sua perna, a veia da sua mão, a veia da sua cabeça. E cada lugar do seu corpo, isso vai ter um nome e uma gravidade. Quanto mais perto do coração, mais grave, mais perigoso é. Se esse sangue coagulado for parar na sua cabeça, você pode ter um AVC. Se esse sangue coagulado for parar no seu pulmão, você tem uma embolia pulmonar. E embolia pulmonar mata. É muito difícil você ver uma pessoa que teve embolia pulmonar e sair sossegada, entendeu? Tipo, sair sã e salva do hospital. Muitas pessoas morrem por causa disso. A trombofilia, ela pode ser hereditária ou ela pode ser adquirida. Então você pode ter puxado isso da sua mãe, do seu pai, entendeu? Uma coisa hereditária que você já nasce com aquilo. Ou você pode adquirir isso durante a sua vida. Então existem algumas coisas que podem causar a trombofilia, que podem fazer você adquirir a trombofilia durante a sua vida. O que pode causar a trombofilia, gente? Primeira coisa, câncer. Uma pessoa que passou pelo câncer, ela pode ter futuramente, ela pode desenvolver futuramente uma trombofilia. A pessoa que fica muito tempo sentada, muito tempo deitada, por tempos muito longos, ela também pode adquirir trombofilia, porque a circulação, gente, você fica muito tempo sentada, muito tempo deitada, a circulação não fica boa, não fica direito. Você pode adquirir trombofilia por uso de remédio, em especial o anticoncepcional. Então, o que pode acontecer? Ah, eu vou começar a tomar anticoncepcional, vou fazer o exame de sangue. Aí você faz o exame de sangue e deu tudo ok, você não tem nada, nenhum problema no sangue, você pode tomar anticoncepcional tranquilo. Aí você começa a tomar, e você toma por 10, 20 anos. E aí você pode ter adquirido a trombofilia por causa do anticoncepcional durante esse tempo todo que você usou. Então, gente, querendo ou não, anticoncepcional vai ferrar com você uma hora, entendeu? Se não ferrar no começo, vai ferrar daqui uns anos. É assim que funciona. Quem faz reposição hormonal, gente, tomando anticoncepcional ou algum remédio hormonal, alguma coisa que tem hormônio, pode correr o risco de ter trombose. Então, gente, fuja de hormônio. O que você puder fazer para fugir de hormônio, fuja. Se você não tem outro jeito e tem que tomar, faça esse tipo de exame de sangue frequentemente para ver se você não adquiriu essa doença durante o uso do remédio, tá bom? Gravidez. A mulher pode adquirir trombofilia durante a gravidez por causa da alteração hormonal que acontece no corpo da mulher. Purpério. Purpério é depois que o bebezinho nasce. Você fica ali 45 dias do pós-parto ali. E durante esses 45 dias pode acontecer de você adquirir a trombofilia também. Quais são as complicações que a trombofilia pode trazer, pode causar? A trombofilia pode causar trombose. Ela pode causar trombose superficial e profunda. Eu não vou ficar aprofundando muito porque eu não sou médica, tá? Então conversa com o seu médico aí, faz uma pesquisa certinho, vocês vão ver bastante coisa interessante. Se esse trombo que começou na sua perna ou começou em algum lugar do seu corpo subir e parar na sua cabeça, vai entupir uma veia do seu cérebro e você pode ter um AVC. Tem pessoas que têm AVC e tem uma sequela bem levinha, mas tem pessoas que têm sequela de paralisar o corpo inteiro, paralisar parcialmente, ficar cego, perder fala. Então é uma coisa bem séria mesmo. Outra complicação, você pode ter abortos. Às vezes você vê que a pessoa tá tentando engravidar e toda vez que ela engravida chega uma hora que ela perde o bebê. E pode ser que seja trombofilia, porque isso vai atrapalhar no sangue, circulação pro bebê. Pode ser que tenha algum trombozinho que impeça que o oxigênio vá pra criança, que impeça que o sangue vá pra criança e você acaba perdendo o bebê. E o mais grave de todos é a embolia pulmonar. Quando chega nesse ponto do trombo e parar no seu pulmão, aí é bem complicado. A pessoa começa a ter muita falta de ar, ela pode ter parada cardiorrespiratória. Tem muitas pessoas que dá tempo de ser salva, tem muitas pessoas que dá tempo de chegar até o hospital e dos médicos descobrirem o que tá acontecendo, mas muitas das vezes acontece, a pessoa tá sentindo falta de ar, ela vai no médico, o médico fala, é uma falta de ar normal, e a pessoa volta pra casa, e aí só descobre o que a pessoa tá tendo mesmo quando já tá bem grave mesmo. E é bem difícil sair dessa situação. Existem várias coisas que podem acontecer decorrente à trombofilia, então eu sugiro que vocês pesquisem bastante também. Se eu ficar falando muita coisa aqui, o vídeo vai ficar de 1 hora só falando sobre ela, porque é um assunto muito complexo
E tudo que eu tô falando aqui, gente, eu não sou médica pra estar falando, não sou especialista, então pode ser que eu esteja dizendo uma coisinha ali, outra coisinha lá que não seja tão correto. Então eu sugiro que vocês conversem com médicos, pesquisem bastante, mas acima de tudo que vocês tenham prudência, responsabilidade na hora de tomar um anticoncepcional. Pra você que tá começando a namorar agora, que tá tendo relação sexual agora e não quer engravidar e vai na farmácia e compra qualquer coisa pra tomar, gente, não faz isso. Não faça isso. Anticoncepcional é veneno, sim. Tem muitas médicas e médicos que falam, não, gente, é tranquilo. Não vai nessa. Tome com prudência, faça exame com prudência, e não é porque você tá tomando já há tantos anos e ainda não aconteceu nada com você que não vai acontecer. Se você já toma faz tempo e você tá bem, graças a Deus você tá bem, faz o exame mesmo assim. Se você nunca tomou, vai começar a tomar, faz o exame mesmo assim. Não aceite que o seu médico te passe remédios sem saber se você faz parte do grupo de risco. Se você pode futuramente ter algum problema por causa da trombofilia. Não aceite. O seu médico tem obrigação de passar exame de sangue para você. Ele tem obrigação, porque com hormônio não se brinca, isso não é brincadeira. E um conselho meu, gente, não use o anticoncepcional como primeira alternativa para prevenir uma gravidez, se esse for o seu caso. Prefira usar a camisinha do que usar o anticoncepcional, porque pelo menos você não vai estar colocando hormônio dentro de você, tá bom? Então foi isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu disse. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. E se quiser mandar mensagem para mim no Instagram, pode mandar também, que eu vou esclarecer algumas dúvidas por lá também, tá bom? Desculpa o tom de seriedade desse vídeo, eu sempre faço vídeos mais extrovertidos, mas é que é um assunto muito sério. E eu espero muito que vocês tenham absorvido tudo que eu disse e que vocês levem para a vida de vocês também. Eu posso, através da minha vida, eu posso estar salvando a vida de alguém aí que pode ter o mesmo problema que eu, a mesma doença que eu e não sabe. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o gostei, que é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa as suas dúvidas ou a sua experiência, se você também tem esse problema. Comenta aqui embaixo. Deixa a sugestão de vídeo também, que eu sempre vou estar gravando os vídeos que vocês querem mais ver aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, que é o Instagram, página do Facebook, Twitter, e até a próxima! They don't see things the same. Two walk like two out the door.